tá tudo certo, tá tudo muito bom. Aí vai lá, tira foto com o cliente, posta nas redes sociais, pede para o cliente fazer depoimento, né? Coloca lá mais um cliente aposentado e o cliente, coitado, tá ganhando menos do que ele deveria sem saber, porque ele confiou no profissional, mas nem foi por maldade, né? É porque a pessoa, muitas vezes o colega que não tem essa vivência, né? Não tem essa experiência, não sabe que o INSS comete esses erros, e aí o colega tá achando ali que tá ali arrasando e tá perdendo dinheiro, e pior, tá fazendo o cliente dele perder dinheiro. Porque aqui eu cobro sobre o valor do benefício. Então, quanto maior o benefício do cliente, maior vai ser o valor dos meus honorários. Porque se eu cobro sobre 3, 4, 5 valores de benefício, se o cliente sai com benefício no teto, eu vou receber muito mais do que aquele cliente que sai com benefício no valor do salário mínimo. E aí, se um cliente deveria estar recebendo 600, 700, 800 reais a mais, eu vou estar perdendo aqui dos meus honorários. Aí você coloca isso com uma pessoa que tem uma expectativa de vida de 24, 25 anos. A pessoa passar 24, 25 anos recebendo 400, 500, 300, 100 reais a menos, que seja. Você coloca 100 reais por 25 anos, olha o tanto de dinheiro que dá. Olha o tanto de dinheiro que o cliente vai perder. Né? E hoje não tem jeito. Se você quer se destacar, tem duas possibilidades. E quando eu falo se destacar, é fazer dinheiro mesmo na advocacia, é ser aquele profissional reconhecido, que as pessoas falam, olha, vai na doutora fulana que ela vai resolver o seu problema, vai no doutor fulano que ele é um excelente advogado previdenciarista, e ganhar dinheiro de verdade mesmo, para que você não tenha que se preocupar aí com o preço da gasolina, para que se você quiser sair numa segunda-feira à noite e ir no restaurante mais caro da sua cidade, você vai sem se preocupar com a conta, né? Como é que você vai pagar. Se você quer fazer uma viagem no final de semana, você pega seu carro aí e vai para onde você quer, né? Sem se preocupar como é que você vai pagar, com o preço da gasolina, enfim. Só tem duas formas, gente. É se capacitando e se diferenciando, que foi o caminho que eu decidi trilhar. Né? Se capacitar, porque só vai ter a segurança, né, de bater o olho na carta de concessão do benefício do seu cliente e falar, olha, tem um erro aqui, e eu bati o olho, já consegui identificar o que é, já sei o que dá para fazer para resolver aquela situação. Você só vai fazer isso se você se capacitar. Né? Se você aí aprender com quem realmente faz, com quem tem o olho treinado, para quem já vem fazendo isso há muitos anos. Porque lá em 2014, quando eu entrei no escritório, né, que só fazia direito previdenciário, eu entrei como associada, eu nem sabia o que era direito previdenciário na vida. Eu tive um semestre de previdenciário na faculdade. Lembro do professor falando alguma coisa da Lei 8.213 de 91, e eu tendo que estudar 8.213 de 91, porque ia cair na prova. Era último período, penúltimo período, eu acho, naquela época que só quer entregar o TCC e nunca mais voltar para a faculdade. Então, eu ia na aula só para não reprovar, então assisti quantidade de aulas suficientes para não reprovar. Lia 8.213 de 91, que ia cair na prova, e só isso. E aí, quando eu entrei no escritório, né, que um colega falou, olha, eu tô abrindo escritório, mas eu só faço previdenciário. Eu nem sabia que dava para ganhar muito dinheiro fazendo direito previdenciário, nem sabia que dava para advogar somente uma área do direito. Para mim, advogado tinha que ser generalista, porque todos os advogados da minha cidade eram generalistas. Ele foi o primeiro que falou, eu só faço previdenciário. Você pode ir lá, se você quiser ir para o escritório, quiser pegar outra coisa, pega por sua conta e risco, porque eu só faço previdenciário. Falei, tá bom. Naquela época, para mim, tanto fazia. Tava nem aí, porque eu só queria ganhar prática para fazer o meu concurso público, depois fazer concurso para magistratura e ficar ali felizinha da vida, porque eu queria ser juíza, eu não queria ser advogada. Então eu falei, pouco me importa se é previdenciário, se não é. Perguntei para ele, você vai ter processo judicial? Vou. Posso assinar junto com você? Porque eu preciso comprovar a prática. Pode, não, todos os processos. Vai sair a procuração do seu nome, você assina junto. Então, beleza, tô indo, sem saber o que era previdenciário. E aí, gente, a hora que eu entrei no escritório, primeira vez, me deparei com uma pilha desse tamanho
de processo administrativo, carta de concessão, IFBEM com base Revicit. E aí ele só falava para mim, olha, separa toda essa documentação por cliente, escaneia, coloca nas pastas, organiza tudo e envia por e-mail para esse e-mail aqui. Porque na época ele tinha, o escritório tinha uma parceria que fazia os cálculos, né, e fornecia a petição das revisões. E aí ele começou a focar em revisão e eu comecei a olhar aquela documentação. Eu lembro que ele me deu uma lista, igual essa lista que eu mandei para vocês, ele me deu uma lista, decore isso aqui que você vai precisar saber essas siglas, é com isso aqui que a gente trabalha, eu só vou falar com você através dessas siglas, então decora. E eu comecei a ler aquilo ali, Revicit, IFBEM, CNIS, Combas, DER, DAT, DUT. Falei, meu Deus do céu, achei que eu ia entrar no escritório de advocacia, que língua é essa? Se é inglês, se é francês, o que está acontecendo? Só que assim, eu queria ganhar prática e ele foi o único que me deu a oportunidade. Agradeço demais ele, porque foi o único que me deu a oportunidade, falou que eu podia assinar os processos junto com ele. Aí, vamos embora, né? E eu comecei a analisar aquela documentação. Lembro que isso foi em novembro de 2014, eu fiquei novembro, dezembro, escaneando documentação, analisando, separando documento em parte de cliente, enviando para o parceiro fazer o cálculo para ver se tinha direito à revisão. Quando a gente voltou no recesso em janeiro de 2015, ele falou, olha, agora eu vou começar a pegar concessão de benefício. Eu lá sabia o que era concessão de benefício, né? Eu fazia cara de paisagem, até porque na época eu nem era falante assim, gente, eu era super tímida. Então, tudo que ele falava, eu fazia cara de paisagem, balançava a cabeça e concordava. Porque eu sabia o que era previdenciário, sabia para que lado ia, o que eu estava fazendo. Ele falava para eu fazer, escaneia a documentação, mando para o cliente e vamos embora. Só que aí começou a chegar as concessões, né? E no que começou a chegar as concessões, Rafaela precisou se virar para aprender o previdenciário na marra. Porque ele cuidava do atendimento do cliente, da prospecção, ele é muito comercial, é uma pessoa que tem um poder de venda fantástico e aprendi muitas coisas com ele dessa coisa também, né, desse lado vendedor. Eu nem sabia que advogado tinha que ter, mas ele tem um poder de venda fantástico assim, e ele conseguia muito cliente. E aí a documentação só ia entrando, te vira, isso aqui é para agendar a aposentadoria por idade, isso aqui é aposentadoria por tempo, isso aqui é para fazer contagem, abre aí a planilha do Excel, joga os períodos do cliente aí para saber quanto tempo de contribuição tinha. Eu, né, ali, super tímida, quietinha, eu tinha medo até de perguntar para um desconhecido na rua que horas era, alguma informação. Eu que não ia virar para ele e falar, não vou fazer porque eu não sei. Então, o que eu fazia? Me virava. E aí eu comecei a fazer o que eu devia ser feito, estudar. Perguntei para ele, olha, onde que eu acho mais informação sobre previdenciário? Ah, lê a IN, lê a 8.203 de 91, lê isso, lê aquilo. Tem uns livros meus aqui, você pode levar para casa para ler final de semana. E aí eu lia a IN, lia a 8.203 de 91, Decreto 3048 de 99, lia os livros, procurava coisa no Google e fui indo, né, me virando ali para eu poder trazer o resultado, porque dependia de mim, né? Como ele cuidava só do comercial, a parte técnica eu que tinha que fazer. Então, muitas vezes, aqui na minha cidade, como é interior, né, local pequeno, todo mundo se conhece, eu ia para a agência do INSS, sentava lá na frente da chefe da agência, que simpatizou muito comigo na época, e eu sentava lá e falava, olha, hoje eu só levanto daqui se você resolver a situação desse meu cliente, que está assim, 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 assado. E ela falava, não, calma, vamos fazer, né? O que está acontecendo? Traz para mim tal documento que eu consigo conceder. Faz isso, faz aquilo que eu consigo conceder. Providencia isso que eu vou falar para o servidor conceder. E assim foi. E eu fui aprendendo com a prática, né? E com isso, como eu falei que o escritório tinha uma parceria de revisão, eu comecei a analisar ali o que estava acontecendo, né? Ao invés de só separar a documentação, escanear e mandar para o parceiro, eu analisava aquela documentação. Quando o cálculo retornava positivo, retornava o cálculo e a petição, eu estudava aquilo ali, via, pegava o nome da tese, aí chegava em casa à noite, estudar sobre aquela tese, para eu tentar entender o que estava acontecendo, afinal de contas, né? Era a minha responsabilidade também, o meu nome estava na procuração. Se prejudicasse o cliente, seria eu e ele.
eu ia levar junto porque o meu nome estava ali. Então eu procurei me capacitar realmente para entender o que eu estava fazendo. E aí, como eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei, né, de aprender as coisas por mim mesma, porque como eu falei, eu era muito tímida, eu era muito quieta, então eu sempre gostei de ficar no meu cantinho, quieta, lendo, estudando, procurando as coisas por mim mesmo. Mesmo se alguém chegasse e me falasse, olha, isso é isso, isso e isso, eu ia atrás para pesquisar se era aquilo ali mesmo. E aí muitas vezes ele me falava, você tem que ir lá no INSS falar isso, isso e isso. E não era só o isso, isso e isso, sempre tinha alguma coisa diferente. E aí com isso eu fui aprendendo. E naquela época, a gente está falando de 2014, 2015, a gente não tinha esse boom do previdenciário. A gente não tinha esses cursos de prática acessíveis que a gente tem hoje. A gente não tinha advogados dispostos a compartilhar conhecimento no Instagram, no YouTube. A gente mal tinha grupo no Facebook. E mesmo assim, quando você postava sua dúvida lá, às vezes passava uma semana e ninguém te respondia. Hoje tem uma facilidade enorme. Eu me formei em 2011, né? Terminei a faculdade em dezembro de 2010, colei grau em março de 2011. Naquela época, uma pós-graduação era caríssima, pelo menos aqui no interior, tá? Lembrando que eu estou no interior de Minas. No interior tudo é muito caro, tudo é pouco acessível. E naquela época, em 2010, eu nem quis saber de fazer pós-graduação, porque para mim era inalcançável. Eu pagava tipo 6, 7 mil reais em uma pós-graduação, que para mim era muito dinheiro, impossível. E aí eu só fui fazer pós-graduação lá em 2015, que aí começaram aquelas pós-graduações mais baratas. Você pagava tipo 2 mil reais, aí você mandava 10 cheques de 200 para a faculdade, e todo mês a faculdade ia lá, entrava com seu cheque de 200 para pagar a mensalidade. Foi assim que eu fiz a primeira pós-graduação da minha vida. E mesmo assim, 2 mil reais era um valor inacessível, né? Eu precisei enviar para a faculdade 10 cheques de 200 reais e torcer para todo mês, dia 15, eu ter os 200 reais na minha conta para cobrir aquele cheque. Porque senão o cheque ele ia voltar também, né? E aí, vocês já sabem, né? É o final da história. Mas foi assim, mesmo lá em 2015, a gente está falando de 2 mil reais, é uma fortuna, pelo menos para mim, que não venho de família rica, que não tenho família na advocacia, que estava ali começando do zero, que era associada, então não era todo mês que eu recebia dinheiro, que eu recebia porcentagem, não era todo mês que o dinheiro entrava, e era um valor pequeno também que eu recebia. Então, assim, ou eu pagava as contas ou eu estudava, enfim, mas ali eu fui, né, fazendo tudo que eu podia para me capacitar. E o outro ponto é você se diferenciar. E aí, quando eu decidi ter o meu escritório lá em janeiro de 2018, eu percebi que eu precisava me diferenciar dos demais colegas aqui da cidade da região. Porque, como eu falei, a maioria se posicionava como generalista, não tinha uma área de atuação. E aí, eu comecei a me posicionar lá em 2018, sem dinheiro, sem nada, sem saber o que eu queria fazer da vida. Não dava para alugar uma sala e montar um escritório, porque isso custava dinheiro, eu não tinha. E aí eu decidi advogar em home office. E comecei a me posicionar. Falei, não, eu vou me posicionar somente como advogada especialista em direito previdenciário. Eu quero que as pessoas, quando ouvirem falar em direito previdenciário, lembrem da doutora Rafaela Lima. E assim eu comecei. Chegavam outras coisas? Claro que chegava. Eu pegava? Lógico. Se o cliente me pagava 3 mil reais para fazer um divórcio, eu ia falar que não, tá precisando de dinheiro. Mas ninguém precisava saber que eu estava fazendo um divórcio. Eu me posicionava como advogada especialista em direito previdenciário. Tá? E com isso eu fui para online, me posicionando como especialista previdenciário. Afinal de contas lá em 2018 eu já tinha 2 pós-graduações no previdenciário, eu já tinha 3 anos de experiência na área, então eu já estava, né, eu era especialista previdenciário. Eu comecei a me posicionar como tal, só falar de previdenciário nas minhas redes sociais, só falar de previdenciário no offline, né, fazer cartão ali especificando que eu só atuava em previdenciário. E assim foi. E com isso eu fui nichando cada vez mais. E aí hoje no escritório eu trabalho com revisão, que é o carro-chefe, planejamento previdenciário, que é o segundo carro-chefe, e aposentadoria por tempo de contribuição. Chega outras coisas?
Claro que chega. Chega todo tipo de benefício que vocês possam imaginar. Eu pego todos? Não. Vai depender se o cliente vai pagar Prolabore, que é o valor inicial. Vai depender de N fatores. Mas algumas coisas eu pego, outras coisas eu passo para parceria, e aí eu não quero nem ver. Falo, ó, chegou esse caso aqui do escritório, quer fazer? É um benefício especial, você quer fazer? Quer. Ah, então faz aí, a gente divide os honorários. E assim vai, porque eu quero ser cada vez mais conhecida como advogada especialista em revisão. Tá? Eu quero que quando as pessoas pensarem em revisão de benefício, aqui na minha região, lembrem da doutora Rafaela Lima. Quando as pessoas pensarem, será que o INSS concedeu meu benefício certo? Será que eu estou recebendo tão pouco? Será que eu não teria direito de aumentar a minha aposentadoria? Quem poderá me ajudar? E as pessoas lembram da doutora Rafaela Lima. Então, hoje, meu posicionamento está ficando cada vez mais nichado nas estratégias de marketing do escritório.